Você é apenas um estudante arrogante, sem conhecimento, sem experiência de vida, defendendo uma causa muito perigosa, sendo um idiota útil nas mãos de terroristas, causando problemas, montando acampamento, quebrando a lei, defendendo uma organização terrorista designada pela lei americana como uma organização terrorista. Isso faz de você um terrorista. Devemos criar nossos filhos, a próxima geração, para terem vidas significativas, fazendo coisas relevantes desde muito cedo, aos 3, 4 ou 5 anos. Devemos criar nossos filhos dando significado, pois sem isso eles buscarão por conta própria. É uma necessidade humana e acabam encontrando isso em lugares muito prejudiciais. Isso ocorre na América e no Ocidente há 70 ou 80 anos. Eles se envolvem nesses movimentos e, ao conversar com alguém de 60 anos, muitos se arrependem do que faziam aos 20 ou 30. Eles faziam isso por tentar achar algo significativo, mas acabam presos nessas campanhas. De forma horrível, todos esses protestos que estão acontecendo no mundo agora contra Israel, para apoiar o terrorismo, nada mais, nada menos, eles vão se arrepender quando envelhecerem, mas buscam um sentido. Aqui você tem esse debate, que é um debate impressionantemente chocante, onde você vai ver um refém aparecer para tentar colocar algum juízo nesse indivíduo que se recusa a encarar os fatos enquanto afirma ser aquele que vive nos fatos. E como Mossab Hassan Youssef corretamente chama de idiota útil, porque ele é realmente idiota, mas útil para a causa palestina. E esse é o perigo disso. Você precisa assistir a esse debate. Indique 3 livros como fonte das informações. Sim, claro. O Fórum da Nação, de Rashida Khalidi. Quem é essa? Nunca ouvi falar. Na verdade, ele participou do processo de paz nos anos 90, mas você não sabe sobre ele. Tudo bem. Eu ainda respeito a sua opinião. Não significa que você está errado só porque não conhece um único autor. Tudo bem, está certo. Todos os livros que você lê, parece que vão todos em uma única direção para deslegitimar Israel. Você conhece Benny Morris? Não preciso saber. Acho que você só está inventando. Ou A Formação da Nação Israelense? E eu acho... Você conhece o livro sobre a formação da nação israelense ou se considera ignorante? Qual é a resposta? Escuta, o que eu disse desde o início? Não preciso ler livros para saber minha... Livros, mas eu não preciso. Eu não preciso, eu escrevo os livros. Eu vivo a experiência, eu sou o autor. Toda a credibilidade que você ganha... Eu não sou um conhecimento de segunda mão. Você perdeu toda a credibilidade conquistada na Palestina quando Israel passou a te pagar. Agora, para pessoas como nós, que realmente sabem o que o Alcorão ensina, é simplesmente loucura até imaginar que isso está acontecendo. Agora vamos ver Mossab realmente acertar. Se quiser ir para o pessoal, posso te levar por um buraco de coelho sem saída. Vai em frente. Tenho sido paciente e te respeitado. Sabe por quê? Porque você é só um estudante arrogante, sem conhecimento, sem experiência de vida, defendendo uma causa muito perigosa. Sendo um idiota útil nas mãos de terroristas, causando problemas, ficando em acampamento, quebrando a lei, defendendo uma organização terrorista designada pela lei americana como organização terrorista, isso faz de você um terrorista. Então, se você quer falar sobre coisas pessoais, você me desafia por fazer um trabalho legítimo para uma democracia, para salvar vidas humanas. E você quer reduzir meu esforço dizendo que eu fui pago? 10 anos lutando e perseguindo terroristas que explodiram e mataram americanos, israelenses, árabes, muçulmanos, todos os tipos de pessoas indiscriminadamente. Você acha que pode sentar aí e me julgar, sendo que não tem autoridade para fazer isso? Diga se eu peguei dinheiro ou não peguei dinheiro. Isso não é da sua conta. Você pegou dinheiro sim, isso é fato, e para você. Isso não é da sua conta. Você pegou dinheiro de Israel e tudo bem. Você é um propagandista de Israel. Isso é apenas um fato e é a realidade da situação. Se você sabe alguma coisa sobre Mossab, sabe que ele teve uma vida muito difícil e ignorar tudo isso chamando ele de propagandista é loucura. Isso evidencia a negação em que essas pessoas vivem. Não importa o que eu diga, ele vai dizer: você é pago, você está na folha de pagamento, você está defendendo os sionistas, e ele vai continuar nessa negação para sempre.
Esse é um fenômeno dos idiotas úteis que estão defendendo uma organização perigosa. Eles estão trazendo o caos da intifada para os Estados Unidos da América porque o governo não está cuidando desse assunto. Ele tem o próprio filho do cofundador do Hamas contando pra ele como eles operam, o que eles fazem, e mesmo assim ele não acredita. Isso mostra, ao menos pra mim, que é uma batalha espiritual. Pode me chamar de observador do TikTok, Shenzhen ou arrogante, mas não pode responder aos fatos. O que? Fatos? Bem, você sabe. O que? Fatos? Para ser justo, precisamos de fatos. Era isso que eu estava te perguntando. Nasci lá você não. Seu conhecimento é de segunda mão. Não, o fato de que você acha que salvar uma vida humana é traição. Mas agora vai realmente ficar ruim pra ele, porque um membro da plateia, que foi um dos reféns feitos pelo Hamas, se junta a eles no palco e tenta dialogar com ele. Como verá, ele ficou tão desconfortável que nem olhava para ela. Acho que eu só faria uma pergunta simples. O que você quer que o mundo saiba? O que você quer que o Sr. Doyle saiba? Sou artista e servi no exército por 22 anos. Tenho todos os sinais em mim, eu usava um colar árabe, tinha a tatuagem do deus indiano Ganesha em mim. Eu tinha o faraó nos meus dedos, porque sou metade egípcia e metade marroquina, mas sou judia. Ok, e eu tenho a letra tatuada na mão, sabe por quê? Porque eu acredito em coexistir. Você sabia que a grande maioria dos reféns acredita em coexistir? Então eu sou artista e no dia 7 de outubro fui realizar meu sonho. Eu fui realizar meu sonho quando o dia 7 de outubro aconteceu, e isso é um fato. Eles me contaram lá dentro, eles não sabiam sobre o festival de música nova, eles não sabiam disso. Havia 3.000 pessoas lá. Eles planejaram e me disseram que planejavam seguir em frente e matar o máximo que pudessem. Na Resheva, em Tel Aviv, em Haifa, eles queriam massacrar todo mundo. Sabe de uma coisa? Talvez você não acredite em mim. Eu posso mostrar nos meus vídeos que gravei lá. Sabe quantos corpos havia lá? Você sabe quanta violência foi praticada contra mim? Eu fui pega no meio de um linchamento. Fui apresentada como soldada por escolher usar verde, uniforme parecido com o do exército naquele dia. Por engano, fui categorizada como uma soldada e fui tratada como uma soldada. Quando eu estava entrando em Gaza, e já te contei antes, eu tenho fornecedores árabes, tenho vizinhos árabes e amigos árabes quando estava entrando em Gaza. E existe um vídeo disso. Eu vi centenas de civis comemorando o fato de eu ter sido levada. Tudo o que eu vi foram centenas de civis me linchando, me espancando. Eu estava com a perna quebrada, tinha hematomas por todo o meu corpo. Você sabia disso? Eu nunca xinguei eles, nunca discuti com eles e nunca tratei eles como lixo. Respeitei eles mesmo quando me maltrataram. Ele não comenta porque sabe que não pode defender essas ações. Eles dizem que nenhum verdadeiro membro do Hamas quer debater ou falar abertamente sobre isso. Perguntas. Mas como podemos ter uma discussão sem nenhum dos representantes do Hamas sentado aqui agora? E ele nunca vai sentar aqui agora? Como você pode ter os fatos dos dois lados se apenas um lado se dispõe a sentar aqui o tempo todo? Você viu alguém do Hamas vir sentar aqui? Eu não posso falar pelas pessoas que não quiseram falar. Mas o que eu só posso dizer é que a visão do Hamas como uma força completamente implacável não está totalmente incorreta, porque eles veem a questão palestina como uma questão muito religiosa, e voltar atrás nessa questão é visto como voltar atrás em relação a Deus. Como vimos com a Organização para a Libertação da Palestina, com o tempo, eles viram mais movimento político que nacionalista. Como mostra o Hamas, com a mudança da Carta de 1987 para a de 2017. Eles mudam, se adaptam e crescem com o tempo, e isso está mudando. De um movimento fortemente religioso, ainda bastante religioso, mas com Hiraj Hamas, torna-se mais político e flexível. A ideia é que com o tempo, se conseguirmos que Israel e Hamas concordem com uma solução justa, então é ridículo dizer, porque o Hamas é implacável agora, então não haverá uma solução. Ele se recusa a responder a primeira pergunta e afirma que, com o tempo, o Hamas ficará mais razoável. Se eles conseguirem chegar a algum tipo de acordo, o que todos nós sabemos que nunca vai acontecer, Surata 95 diz: então mate os descrentes onde quer que os encontre, capture-os, cerque-os e fique à espreita deles em cada emboscada. O problema não é só com o Hamas. Parece que temos que agradar a tantas forças opostas. Tentamos agradar o Hamas.
Então temos um problema com a Jihad Islâmica. Aí se agradamos a Jihad Islâmica. Temos um problema com a Frente Popular. Agradamos a esse. Depois temos que ir para o Fundo Internacional de Desenvolvimento Agrícola. Depois temos que ir para o Nacional. Temos cerca de 12 facções palestinas e todas elas têm uma ideia diferente do que é a Palestina e do que pode satisfazer sua ambição política. Agora temos o Sr. Dylan e temos 1 milhão como ele nos Estados Unidos, que também se tornaram uma força legítima no conflito. Então Israel também terá que trazê-los para a mesa de negociações e tentar satisfazer a ambição política deles também. Então, como você vê, cada um deles é basicamente um buraco negro que não pode ser satisfeito. E todos eles têm uma coisa em comum. E isso não é construir uma Palestina, é apenas deslegitimar Israel. É a única coisa que eles sabem fazer. Porque se você perguntar a ele praticamente como ele pode realmente construir um modelo da Palestina se ele nunca esteve lá. Se fosse realmente sincero, ele pegaria um voo para Gaza, sentiria o povo e veria seu sofrimento de perto, ou, se fosse perigoso demais para ele. Eu não o culparia, provavelmente seria mesmo. Ficaria muito apavorado em Gaza. É demais. Pelo menos vá para a Cisjordânia. Você pode ir para a cidade de Ramallah. Conviva alguns anos com o povo, compreenda a sua cultura e, mesmo assim, isso não será suficiente. Para conhecer a mentalidade do povo, você tem que passar pelo menos 1 década de convivência diária com eles para entender pelo que eles lutam antes de começar a defender a causa deles. Você está apenas tomando partido contra Israel por matar crianças em Gaza, ignorando que o Hamas as usa como escudos humanos. Desde o primeiro dia venho dizendo que você tem sido usado pelo Hamas. Eles querem provocar caos global para pressionar os governos dos Estados Unidos, da América de Israel e outras democracias. Eles querem colocar o mundo civilizado de joelhos com aquelas imagens horríveis que vemos da guerra. Mas Israel não iniciou essa guerra em 7 de outubro. O Hamas fez isso. E o nosso problema não é só com o Hamas, é com a ideologia palestina que você simplesmente quer presentear o Hamas e outros fanáticos com um Estado palestino. Pensar que isso vai trazer uma solução, isso vai criar um caos global. Essas pessoas não estão buscando igualdade de oportunidades, elas não querem dividir a terra. Se eles quisessem dividir a terra, teriam aceitado a partilha em 1948. Em vez de declararem independência, eles declararam guerra ao povo judeu. Quase 40 anos depois, eles lembraram de declarar independência. Esses são os chamados palestinos que enfrentam diversos problemas fundamentais. Eles não possuem liderança legítima. Sabe, você me fala sobre o acampamento e, fala em nome de todo o acampamento. Nos Estados Unidos da América, você gerencia só um acampamento, mas na Universidade da Califórnia, em Los Angeles, há outros. Você não está no comando deles. E eles nem sequer te elegeram como liderança. Você não tem um senso moral, você não tem um objetivo com isso. Você está apenas entrando em uma revolução por causa da revolução. Intifada, intifada. E você não tem uma resolução. Onde? Aonde você está chegando? Qual é o próximo destino? Então, fundamentalmente, nós temos um problema com a Palestina. Antes de resolvermos isso, os palestinos precisam decidir o que querem. Quais são a Constituição, a agenda e a liderança deles? E eles vão abandonar a violência como método? Eles vão aceitar o direito de existência de Israel? Então, depois disso, podemos ter um diálogo e pode haver uma solução. Mas enquanto eles quiserem aniquilar o Estado de Israel, matar seus próprios filhos, sacrificar civis apenas para obter sua simpatia e a simpatia do resto do mundo, esse ciclo de violência não vai terminar enquanto a narrativa da força existir. Depois é preciso abandonar totalmente a violência, especialmente quando afeta civis de forma indiscriminada. Depois haveria espaço para diálogo e negociações. E é tão louco pra mim ver esses estudantes universitários defendendo terroristas de verdade, sem saber ou ignorando completamente o fato de que esses terroristas nem concordam com o que eles estão dizendo. Especialmente quando se trata de coisas como direitos das mulheres e direitos dos gays. Meu nome é Renê, sou da Jordânia e cresci lá. Hayden, como um jovem, eu te parabenizo por vestir um terno e vir aqui esta noite. Eu aprecio isso vindo de um professor, ok? Mas você também precisa ter humildade suficiente para saber que você não sabe o bastante.
E eu estou te dizendo isso como uma árabe, então onde eu preferiria viver, Tel Aviv ou Gaza? Com quem eu preferiria viver? Com o Hamas, que é o que você está defendendo? Eu também acredito que essas são palavras perigosas e suas ações são incrivelmente perigosas. Então você não está ajudando o meu povo com esses acampamentos, na verdade você está fortalecendo o Hamas, o Hezbollah, o Estado Islâmico do Iraque e da Síria e a infinidade de outros grupos que estão se proliferando agora. Então, como eu disse, eu agradeço por você ter colocado um terno, vindo aqui falando pelo meu povo. Meu povo não quer que você fale por eles porque você não está nos ajudando, você não está. Você pode balançar a cabeça? Você pode balançar a cabeça? Você pode balançar a cabeça. Não falo pelo povo da Jordânia. Não sei o que é Palestina, mesma coisa. Não seja bruto, cara. Não é a mesma coisa. Mas não, na verdade é o seguinte, tem uma coisa que você não sabe. Não, aí está, espera. Deixa ela falar. Antes do mandato britânico, eu poderia ter sido palestina em vez de jordaniana ou egípcia. São as mesmas pessoas, então não finja conhecer meu povo melhor que eu ou Youssef. Então essa é a arrogância e o problema que eu tenho com os acampamentos. Eu vim aqui hoje à noite com uma droga de um taser porque vocês acham que estão protestando pacificamente. Eu vou ficar bem-vindo aqui sozinha, porque americanos brancos, mimados e cheios de privilégios querem chamar a atenção. É isso que você está defendendo. Você está piorando as coisas para os árabes aqui e lá em casa. Então você não está ajudando nenhum de nós. Esses estudantes universitários que defendem o Hamas são, como ele disse, idiotas úteis. Agora Mossad é questionado sobre o que acha dos estudantes que usam kafias. Eles nunca farão parte da realidade do Oriente Médio. Continuarão fazendo parte de uma realidade virtual desconectada do mundo real. E eu garanto a você que esse não é o único problema dele ou deles na vida. Eles estão desconectados da realidade, estão vivendo em uma realidade alternativa. E é aí que eles acham que mandam pelo número de seguidores que têm. Mas no fim das contas, você sabe quem decide a realidade no mundo real. Os bravos soldados que estão lutando, que estão enfrentando a verdadeira batalha diante dos monstros. No fim das contas, tudo bem, eu concordei em participar desse debate, mas eu não achei que ia ser tão ridículo assim. Eu escolho vir até alguém que vive no próprio mundo e quer desafiar 45 anos de experiência sólida. Que tem o poder da gravidade capaz de engolir uma galáxia, se necessário. Então ele pode continuar pensando na própria cabeça no final do dia. Os soldados poderosos, esses são o meu povo. Esses são os que vão decidir o dia. E esses são os que vão escrever a história e todos os outros vão lê-la. Nós, cada um de nós, precisamos nos perguntar se investigamos a verdade a fundo. Ou se estamos sendo levados por algo porque estamos tentando nos envolver em algo que é maior do que nós mesmos. É importante, extremamente importante, que a gente se envolva em coisas que são maiores do que nós mesmos, mas elas precisam ser verdadeiras. Causas que realmente estão tornando o mundo melhor. Essas causas, na verdade, estão levando o mundo para um lugar muito mais terrível. É literalmente apoio ao terrorismo.